Senador Magno Malta acaba de revelar uma verdadeira bomba. Segundo ele, não é uma bomba não, gente, é uma bomba atômica, um terremoto, um tsunami prestes a explodir no colo desses ditadores. O senador falou que tem muita gente aí desesperada, tem peixe grande com medo de ver o sol nascer quadrado, além de perder cargos públicos, né? Porque, segundo o senador da República, a situação deles vai ficar complicada. E ele já começa dizendo: prepare-se para um escândalo de proporções gigantescas. A bomba que acaba de estourar nos Estados Unidos tem o potencial de mudar tudo o que sabemos sobre a política global e principalmente sobre as eleições de 2022 no Brasil. O órgão USAID, que se apresenta como uma agência humanitária, foi flagrado financiando e interferindo diretamente em eleições de diversos países. E adivinha só? O Brasil está no centro desse turbilhão de corrupção e manipulação. O que isso significa? Que temos um presidente ilegítimo sentado na cadeira da República, um aliado direto desse esquema sujo. A pergunta que não quer calar: será que fomos enganados o tempo todo? Será que um golpe silencioso derrubou Jair Bolsonaro do poder, com o apoio direto do governo Biden? O que está sendo revelado agora pode colocar o mundo de cabeça para baixo. E não para por aí. A deputada Bia Kicis fez um pronunciamento fortíssimo na Câmara dos Deputados, denunciando essa interferência descarada. E acredite, isso é só o começo. Boa noite, deputada. Obrigada pela entrevista. Que bom ter a senhora aqui com a gente. Deputada, acredito que a senhora esteja acompanhando esse escândalo aqui nos Estados Unidos do órgão USAID, né? A senhora até fez um pronunciamento muito expressivo na Câmara. E, deputada, o que nós podemos fazer para investigarmos esses tentáculos desse órgão aqui americano, que, pelo visto, é um dos maiores escândalos de corrupção da história dos Estados Unidos? O nome do Brasil pode estar envolvido nesse escândalo todo. O que podemos fazer para descobrir se, inclusive, nossas eleições foram minadas pelo dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos? Vocês estão conversando sobre isso na Câmara, uma possível CPI? Enfim, gostaria de ouvi-la. Sim, inclusive o deputado Gustavo Gayer já tomou a iniciativa dessa CPI, já colheu as assinaturas. Hoje, quando eu fui pegar o link para assinar, já tinha alcançado o número, já tinha fechado, né? Então, assim, eu acho que a coisa vai andar rápido, né? Eu acho que, claro, precisa do presidente da casa instaurar essa CPI, né? Não é uma coisa fácil, porque existe uma fila de CPIs, existe uma ordem, mas nós vamos lutar muito por essa CPI, porque ela é muito importante. Como você falou, Ana, é o maior escândalo, né? É uma coisa, assim, absurda, e a gente não vê a mídia brasileira tocando nesse assunto, a grande parte da mídia aí, né? Como se isso não estivesse acontecendo agora. Nós estamos acompanhando, e te digo que não é só a CPI. Nós estamos em contato com muitas autoridades aí nos Estados Unidos. Nós lemos também, eu acho até que foi você que falou, que a questão do visto, aquela história do Felipe Martins, quem teria fraudado a entrada dele, tudo isso vai ser investigado. Então tem muita coisa, tá? Isso é um escândalo de proporções, assim, realmente gigantescas, né? E mostra que no Brasil não existe na questão eleitoral. E aqui eu nem estou falando de urna, nada disso, que é para não entrar no assunto, né, que é, como se diz, assunto proibido, não se pode nem falar. Mas agora, como é que vai dizer que a gente não vai questionar o nosso sistema eleitoral quando a gente vê que houve uma interferência pesada de fora, uma interferência do governo do Joe Biden nas nossas eleições? E esse USAID patrocinou censura para os conservadores. E eu sou uma das pessoas atingidas, dentre tantos outros, né? Nos bastidores, deputados já se mobilizam para investigar essa conexão sômbria entre a USAID e o processo eleitoral brasileiro. E o que foi descoberto até agora já é suficiente para chocar qualquer cidadão de bem. A CPI está prestes a sair do papel, e Gustavo Gayer já conseguiu o número necessário de assinaturas para abrir essa investigação. Se confirmadas as denúncias, esse pode ser o maior escândalo político da história recente. O esquema não envolvia apenas financiamento ilegal, mas também censura direta a conservadores, bloqueio de perfis e silenciamento de vozes que denunciavam o que estava acontecendo. O que antes parecia teoria da conspiração, agora está ganhando provas concretas.
o Brasil pode estar diante da maior chance de reverter uma eleição suspeita. Com todas essas revelações, não há mais como negar que houve uma movimentação coordenada para remover Bolsonaro do poder a qualquer custo. O que parecia apenas um jogo político sujo, agora tem nome, documentos e uma teia de conexões internacionais. E o silêncio da grande mídia sobre esse caso diz muito. Quem está por trás dessa operação não quer que você saiba a verdade. Mas agora os deputados estão pressionando e cobrando uma resposta do novo presidente da Câmara, Hugo Motta. Se essa CPI for instaurada, será uma corrida contra o tempo para expor tudo. E mais, outras autoridades dos Estados Unidos já estão sendo contatadas para fornecer informações que podem ser cruciais na investigação. A verdade está vindo à tona, e ela é assustadora. E um detalhe que poucos perceberam. Felipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro, teve problemas sérios com seu visto americano. Há suspeitas de que sua entrada nos Estados Unidos foi deliberadamente sabotada por esse mesmo esquema. Ou seja, a máquina de perseguição não se limitou apenas às redes sociais ou às eleições, mas se espalhou por todo o sistema. E agora? Como negar que houve um plano bem orquestrado para impedir Bolsonaro de continuar no poder? Até onde essa trama se estende? E mais importante, isso pode levar à anulação das eleições de 2022. Se as provas forem concretas, estaremos diante de um crime histórico que pode colocar muita gente atrás das grades e, quem sabe, até trazer mudanças drásticas para o Brasil. E aqui vem o ponto mais perigoso dessa história: a questão eleitoral. Não estamos falando de urnas, porque já sabemos que esse é um tema proibidíssimo no Brasil. Mas quando se descobre uma interferência direta de um governo estrangeiro no processo eleitoral, como ignorar isso? Como aceitar que uma potência mundial se envolveu diretamente na escolha do líder do nosso país? Se essa investigação for para frente, a casa pode cair para muita gente. O que estamos presenciando hoje no Brasil não é um simples jogo político, mas sim a concretização de um golpe silencioso, orquestrado por forças externas e internas com um único objetivo: remover Bolsonaro do poder e instalar um governo alinhado com os interesses globais. E agora, as provas começam a aparecer. No final de 2022, já estava evidente que os caminhos institucionais estavam esgotados. O que parecia ser apenas uma disputa eleitoral normal se revelou um esquema muito maior. Algo que envolveu articulações internacionais e um controle absoluto da narrativa. O Brasil não escolheu esse destino. Ele foi imposto. Já em 2023, um grupo de deputados brasileiros, incluindo Bia Kicis, Gustavo Gayer e Eduardo Bolsonaro, foi ao Congresso dos Estados Unidos levar ao conhecimento da Câmara Americana aquilo que a velha mídia brasileira insiste em esconder. O Brasil foi tomado por um regime autoritário disfarçado de democracia. Naquele momento, os republicanos já haviam recuperado a maioria na Câmara Americana, o que abriu caminho para investigações profundas sobre o que realmente aconteceu no Brasil. E o que foi descoberto é estarrecedor. Relatórios do Comitê Judiciário e do Comitê de Relações Exteriores começaram a reunir evidências de uma ditadura do judiciário brasileiro, liderada pelo STF e pelo TSE, e patrocinada por interesses estrangeiros. As arbitrariedades de Alexandre de Moraes, que antes ficavam escondidas, passaram a ser conhecidas internacionalmente. Pela primeira vez, suas decisões secretas foram expostas em outro idioma, revelando ao mundo o nível de censura e perseguição política que vinha acontecendo no Brasil. E a partir daí, um efeito dominó começou. O Twitter Files, uma investigação interna da rede social X, revelou que houve interferência direta na moderação de conteúdo a mando de autoridades brasileiras. Isso foi suficiente para que deputados e senadores americanos passassem a exigir o cancelamento dos vistos de Moraes e de outros ministros do STF, colocando o Brasil no centro de um escândalo global. Mas a coisa não para por aí. As denúncias foram tão impactantes que 2 projetos de lei foram apresentados no Congresso americano. O No Censorship on Our Shores Act propõe o cancelamento do visto de qualquer autoridade estrangeira que viole a liberdade de expressão de um cidadão americano. Enquanto o No Funding or Enforcement on Censorship Abroad Act busca impedir o financiamento de qualquer programa internacional que incentive a censura. Ou seja, os Estados Unidos finalmente perceberam que algo muito errado aconteceu no Brasil e estão tomando medidas concretas para cortar essa influência. E agora, a verdade começa a emergir. O que aconteceu em 2022 no Brasil não foi natural.
Não foi a população brasileira que se cansou de Bolsonaro. Da mesma forma que nos Estados Unidos, em 2020, a remoção de Donald Trump também não foi uma mudança orgânica. Foi tudo meticulosamente planejado por agentes do governo, pelos chamados gangsters governamentais, como definiu Kash Patel, possível futuro diretor do FBI. E isso não é teoria da conspiração. Isso é informação baseada em documentos oficiais, investigações parlamentares e relatórios internos. E sabe o que é pior? Esse esquema não começou agora. A estratégia de dominação e censura vem sendo aplicada desde 2018, sendo aperfeiçoada nas eleições americanas de 2020 e exportada para o Brasil em 2022. Mas aqui o trabalho foi ainda mais fácil, pois tudo estava centralizado nas mãos de um tribunal todo-poderoso que se autoconcedeu poderes de exceção. A ministra Carmen Lúcia chegou a admitir publicamente que as medidas adotadas eram excepcionais, mas o que era para ser temporário se tornou permanente. O nome dessa estratégia? Wall of Society. Um termo encontrado em documentos do próprio Departamento de Estado do Zezula, que significa toda a sociedade. Ou seja, trata-se de um modelo de dominação completo, onde a mídia, as redes sociais, os tribunais e os órgãos internacionais trabalham juntos para moldar um novo cenário político, onde apenas um lado pode existir. O Brasil se tornou um laboratório dessa nova forma de controle. Agora, a pergunta que fica: será que ainda há tempo para reverter isso? Será que essas investigações nos Estados Unidos podem levar à anulação das eleições de 2022? O jogo está virando. E dessa vez, a verdade pode finalmente vir à tona. Compartilhe, deixe sua opinião aqui nos comentários. Pessoal, isso é um maremoto, um terremoto, uma explosão, uma bomba. Tanto é que a Câmara já está sugerindo, no comando lá do Geyer, uma CPI. Uma CPI é muito melhor do que CPMI, porque junto é muito difícil você juntar os membros. Mas por que essa CPI? Vocês sabem, quando eu falo de qualquer assunto, eu provo, eu participei, eu não jogo conversa fora, mas esse assunto é bombástico. Bem, um ex-funcionário de um departamento do governo dos Estados Unidos, no governo Joe Biden, um desses departamentos, diz ele, trabalhou duramente para influenciar eleições em diversos países, inclusive a do Brasil, usando todos os instrumentos possíveis, dinheiro, influência, financiando projetos que possam e que podiam cessear a liberdade, e nós vimos isso nesses anos todos, o desespero deles de aprovar a censura nas redes sociais, calar as redes sociais, e o Lula já veio prevenido, na pré-campanha ele já falava isso. Temos que regular as mídias sociais, nós temos que regular a internet. Foi muito criticado, depois a velha mídia veio junto, e agora a gente vê, na fala desse cidadão, ex-funcionário desse departamento, a força do dinheiro do povo americano, a força do suor, do trabalho do povo americano, sendo usado para destruir sonho em outros países e eleger os chamados socialistas, comunistas de verdade, é o que eles são por todo o mundo, com essa agência e dinheiro do povo americano. Não sou eu que estou dizendo, é esse ex-funcionário. E isso é absolutamente grave e que requer exatamente uma dura investigação. Esse pessoal foi tão longe com esse ativismo, o ativismo judicial, o ativismo do próprio governo, dos parlamentares de esquerda, que a gente imaginava ter alguma coisa por trás disso. Só pode ter. Eles dobram uma aposta todo dia. E aí, de repente, aparece este vídeo que mostra com muita claridade o que diz esse funcionário do governo americano. Vamos dar uma olhada no que diz esse rapaz. É muito importante ver até o final. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there, funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE,
to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Pois bem, é muito importante que essa CPI se estabeleça e que seja uma composição de pessoas que tenham coragem, que vão lidar com algo importante. Se o Brasil hoje está vivendo uma desgraça, onde o povo está cerceado de se alimentar, o preço do café, da farinha, o preço do açúcar, do arroz, do feijão, já está faltando nas prateleiras. E eles vivem de forma nababesca, eles vivem para taxar o povo brasileiro, humilhar o povo brasileiro e viver de forma nababesca como qualquer governo ditatorial. Por isso, nós brasileiros precisamos, nesse momento, reagir e apoiar essa CPI que já foi protocolada pelo Gaia e com razões e com fato determinado absolutamente forte. E sei que convidados ou convocados, esse pessoal do governo Trump e esse ex-funcionário, certamente eles virão com muito boa vontade, porque se ele abriu a boca publicamente, é porque gostaria de falar, e trazê-los aqui ao Brasil, para que o Brasil possa ouvi-los numa CPI e saber toda a verdade. Hoje, não havia necessidade nenhuma. Essa interferência deles no processo eleitoral no Brasil tirou do Brasil a possibilidade de crescimento. O Brasil ia muito bem. A despeito das guerras, a despeito da Covid, o Brasil ia bem, graças a Deus. Tem gente com saudade de Covid, que até já acabou, incineraram medicamento. O que nós temos aí é muita morte por dengue, falta remédio nas farmácias do governo, nas farmácias populares, falta insulina para as pessoas, falta tudo. O Brasil está vivendo o caos, a miséria. Jair Bolsonaro podia estar aí no governo. Então, é grave essa interferência e nós todos temos que trabalhar muito. E quero dizer, a CPI, que será na Câmara, espero em Deus que as assinaturas sejam colhidas rapidamente e que o Hugo Mota, que agora é o presidente, entenda isso também como grave, Hugo Mota. Grave para o Brasil, grave na nação. E que instale essa CPI de maneira a que as coisas fiquem esclarecidas e quem tem que pagar, vai pagar. Eu sei que o momento do resgate da justiça está se aproximando do Brasil. Eu acredito muito nisso, acredito em Deus e sei que nós não pagaremos esse preço por conta de um descalabro comunista que quer comandar o mundo, que quer ter um governo globalista, essa agenda 2030 da ONU, que certamente com o afastamento de Donald Trump, o corte de verba que ele está fazendo, dinheiro utilizado por ONGs de esquerda para poder dissipar o cristianismo de fato, porque esses que são os conservadores, de participação ou de dirigir a vida pública de brasileiros e de pessoas de outros países, onde eles interferiram de maneira irresponsável. Acho esse vídeo de um grande significado. Parabéns, Gaia, pela sua tomada, pela sua iniciativa de pedir essa CPI. Conte comigo, vai ser uma CPI da Câmara, mas todos nós podemos participar e colaborar no sentido de que tudo isso aconteça. Acho que pessoas que estão nos Estados Unidos, exiladas, né, os nossos jornalistas, elas podem ajudar demais pelo relacionamento que tem nos Estados Unidos hoje e com essas pessoas que estão falando, verbalizando esse assunto nos Estados Unidos. Eles poderão ser muito úteis ao Brasil. Esses brasileiros que não podem estar no Brasil, passaporte cancelado, outros estão na Argentina, o povo do dia 8, essa miséria toda que se estabeleceu no Brasil, financiada com dinheiro americano. É uma notícia altamente bombástica, né? Mas também não deixa de ser alvissareira para nós que possamos identificar a verdade a respeito desses fatos.
Mas não é só isso não. Acabou de sair uma notícia que eu quero trazer de primeiras mãos para vocês, que tá falando até em anular a eleição presidencial. Será que podem anular as eleições aqui do Brasil, caso seja confirmado tudo isso? Bom, gente, olhem isto. E aí, gente, o que vocês acham que pode acontecer? Será que tudo pode mudar aqui no Brasil agora em 2025? Vocês já imaginaram quanto peixe grande deve estar desesperado? Meu Deus, a situação está ficando cada vez mais complicada. Mas vamos ter fé, esperança, fé em Deus, que é o único que pode salvar o nosso Brasil e fazer a diferença. Para Deus, nada é impossível. Vamos todos entrar em oração, pedir para Deus, porque com certeza os ventos estão mudando e favoravelmente para nós da direita. A palavra bem fala, quando o povo clamar e chamar pelo meu nome, eu atenderei. Então, gente, vamos clamar ao único que pode mudar a história do nosso Brasil. Eu não sei vocês, mas eu acredito, tenho fé que tudo vai se resolver e nós vamos voltar a respirar aliviada em um país livre, onde a nossa liberdade de expressão é o nosso maior pilar, assim como está sendo nos Estados Unidos. Esperamos cantar o hino da vitória aqui no Brasil. E lá com Donald Trump presidente e aqui com Bolsonaro. Como vocês podem ver, as coisas estão vindo à tona, são tantas verdades. Você viu o que disse Magno Malta, agora Bia Kicis. Olha, gente, deve ter muito mais caroço por debaixo desse angu do que a gente pode imaginar. Vale lembrar que são há poucos dias só, hein, que o governo Trump tomou posse. Olha quantas coisas já foram reveladas. Vocês já imaginaram quanta sujeira, quantas coisas estavam por trás do governo de Biden junto aqui com o Brasil? Não é à toa que sempre Marcos Duval, senador, dizia que eles estavam blindando o Brasil, principalmente aqueles, né, que a gente já conhece, que toma conta de tudo por aí. Agora, com certeza, eles devem estar em pânico. Mas é o que eu disse para vocês, vamos ter fé, esperança, fé em Deus. Eu desejo para vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo encontro.